E aí galerinha do YouTube, pessoal, aqui a gente vai estar continuando o tutorial e vamos falar sobre a estrutura if, que é a condição, né? Então é assim, if, se o x for maior que y, é um exemplo, né? Então ele vai fazer alguma coisa. Eu vou pedir para ele imprimir a palavra verdadeiro, né? Se o x for maior que o y. Aqui a gente coloca o end if para finalizar e vamos testar. O verdadeiro, o x ele é maior que o y. Agora vamos para outro exemplo aqui, usando o else if, né? Que quer dizer caso este aqui, então caso o y seja maior que o x, então o vem, ele faz o que está embaixo. Ele vai imprimir ali o falso, né? Como não mudou nada, né? O x continua sendo maior que o y, então deu verdadeiro. Então a gente vai aumentar o valor do y aqui. Agora ele deu falso. Beleza. Tem outra forma de você estar usando também, que é só com o else. O else é se acaso a condição de cima não for verdadeira, então a de baixo vai ser, né? Se for maior, verdadeiro, caso não, falso. Beleza. O if é bem facinho de entender, a gente vai usar ele bastante e não vai ficar nenhuma dúvida aí. Agora a gente vai para a estrutura de repetição. O while, o 1 na frente dele significa que ele está ativado, ou seja, a condição que está na frente é verdadeira, é o número 1. Se fosse 0, seria falso. É assim que a linguagem trabalha. 0 igual a falso, 1 igual a verdadeiro. Então, enquanto for verdadeiro, o que estiver na frente do while, ele vai estar repetindo o que está embaixo indefinidamente, até deixar de ser verdadeiro. No caso, eu coloquei 1, nunca vai deixar de ser verdadeiro. Então, eu tenho que interromper o while de alguma forma. Então, vamos aqui aplicar o if novamente. Se o x for menor que 25, porque ele é, né? Ele é 15, então x igual a x mais 1, ou seja, ele vai estar ganhando 1. Ele é 15, ele vai ser 16, depois 17, até chegar no 25. Aí a gente finaliza aqui o if, end if, escrever direito aqui, e o loop não vai parar, né? Porque ele está ativado ali. Embaixo eu vou querer que ele escreva uma mensagem para a gente. Pedir para ele imprimir, adicionando 1 ao x. Eu vou pedir para ele exibir a variável x. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Ele adicionou até chegar no 25. Beleza. Agora vamos usar o else, né? Se caso o de cima não for verdadeiro, ele vai fazer o que está embaixo. Vai fazer o else. Eu vou pedir para ele imprimir também um textinho aqui. Está dizendo que agora o x agora é igual ao y. Agora a gente vai ver um probleminha aqui. Quer ver? Ele está enviando mensagem sem parar, porque eu não mandei ele parar, né? Se caso de cima não for verdadeiro, ele vai imprimir a mensagem. Então, sempre é verdadeiro, sempre vai imprimir a mensagem. Para resolver isso, a gente vai colocar a função end. O end vai fazer com que o loop saia e o programa pare. E agora dá para ver a mensagem. Chegou até 25. O x agora é igual a y. Vou fazer uma outra experiência aqui. Vou colocar o valor de y. Vou colocar 125. E ao invés de 25, eu vou colocar a variável y. Então ele vai contar até 125. Belezinhas. Acho que deu para entender como funciona o while, né? A gente vai usar ele bastante também, para não deixar nenhuma dúvida. Agora eu vou apagar tudo e vamos para outra função. A gente vai usar aqui o screen, colocar o valor de 13, é o tamanho da tela, né, da janelinha do console. Aqui para mostrar mais ou menos como é. A gente vai estar colocando outros valores. E esse P7, ele vai criar um pontinho na nossa tela, um pontinho, um pixel, né? E a gente tem a nossa coordenada aqui 0, 0, 0x, 0y. Ó. Esse é o ponto 0. Fez um pontinho. Eu posso mudar a cor dele, adicionando um valor aqui, 40. Vai ficar vermelho. A gente vai poder estar desenhando com essa função. Vou criar um outro P7 ali. O x igual a 300. O y igual a 0. Vou colocar a cor vermelha também. Vamos lá testar.
ponto aqui e um pontinho aqui. Não precisa ir até o final não. Criar mais 2 pontinhos para a gente marcar, fazer uma marcação, como se fosse um quadrado. 300 e 190. 0x 190y. Todos com a cor vermelha. Eles vão aparecer lá embaixo. Beleza. Agora o que a gente vai poder estar fazendo com isso? Vamos aplicar valores aqui para as variáveis. Colocar o x igual a 300. Ao invés de colocar os 300, a gente vai colocar as variáveis, né? Porque elas agora têm o mesmo valor. Então, vou substituir o 190 pelo y e o 300 pelo x. Beleza, ficou do mesmo jeito. Só que deu menos trabalho de escrever, né? A gente vai precisar manipular as variáveis. É melhor do que manipular os números. Aqui eu vou criar uma outra estrutura while para a gente poder estar praticando aí. E o if, a condição. Então vamos lá. Se x for menor que 300, eu vou ter que alterar o valor lá. Então, e vai fazer o que está embaixo, né? Esse aqui, x é igual a x mais 1. Ou seja, o x vai estar ganhando 1 até chegar a 300. Eu vou mandar ele desenhar um pontinho. Como é um while, né? Ele vai ficar desenhando pontinhos. A posição x e a posição y. Beleza. E também eu vou querer desenhar um ponto na posição x e na posição 0. Ou seja, só que eu tenho que tirar o valor de x, colocar 0. Para o programa não ficar parado, a gente vai colocar aqui o nosso end, né? Deixa eu apagar esses pontinhos aqui, a gente não vai usar. E vou deixar a variável x como 0. Então ele vai começar com 0. Quando ele chegar a 300, até ele chegar a 300, ele vai ficar desenhando pontinhos. Aí ele desenhou em cima e embaixo. Só que eu vou querer vermelho. Vou colocar vermelho para ficar mais legal. Vou testar de novo. Bacaninha. Agora vamos fazer o mesmo para as listras verticais. Só que a gente vai usar aqui o else if. Então, se caso a de cima já tiver resolvido, ele vai cair para o de baixo. Então, ele vai perguntar se o y é menor que 190. Vou colocar ele com 0. Então, ele é menor que 190. Vocês perceberam que eu coloquei 3 condições, né? O if, o else e o else if. O else sempre tem que estar no final. Nesse caso, nada em cima aconteceu, o else acontece, ele fecha, né? Então aqui o y ele vai estar ganhando ele mesmo mais 1 até chegar a 190. E cada vez que ele ganhar 1, ele vai fazer um pontinho na cor vermelha também. Ele também vai fazer um pontinho na coordenada 0 e no y, ou seja, na esquerda e na direita. Aqui é 190. Eu mudei o valor de y ali em cima. Então vamos fazer um teste. Belezinha, fiz a nossa caixa, nosso quadradinho. E dessa forma a gente pode estar desenhando figuras geométricas. Vou só trocar a cor aqui. Espero que o pessoal esteja gostando. Fazendo também em casa, que é legal. Até a próxima aí.